E esta semana vamos começar aqui por uma notícia do lançamento do Steam Deck, que é uma nova consola desenvolvida pela Valve e que foi agora apresentada ao mercado. Isto é uma consola que corre Linux e que permite instalar os jogos que tínhamos na livraria da Steam, que é uma plataforma de jogos para PC, não é? E permite jogá-los onde quisermos, não é? Com esta consola. Isto é Linux, mas corre uma versão, digamos, alterada do Linux que eles chamam de Steam OS. Isto já não é novo, já existe há algum tempo. Este Steam OS já é conhecido. E basicamente isto é, como eles indicam até na notícia, isto é um computador com um comando agarrado, porque isto não só, além de permitir jogar os jogos, supostamente também é capaz de correr as aplicações que se possam instalar num computador Windows. Isto deve ser através de algum tipo de emulação, não é? Porque como isto corre Linux, deve ter que ter algum emulador para poder correr as aplicações do Windows. A nível de características que se conheçam, pronto, além dos comandos, dos botões e os analógicos e tudo mais, ele tem um ecrã 720p, que não é propriamente o ideal, não é? Tendo em conta que qualquer telemóvel hoje em dia já tem um ecrã Full HD, não é? Aliás, algumas das críticas que eu já vi na internet sobre este equipamento é realmente o ecrã, não só a sua resolução, mas como ser um ecrã IPS, não ser AMOLED, que até poderia poupar alguma bateria, não é? Sendo AMOLED, não é? Mas pronto, é um equipamento novo, é um equipamento diferente. Isto tem a arquitetura da AMD a nível de processadores, é um AMD APU, ou seja, um processador com gráfica integrada, e a gráfica supostamente é da última arquitetura RDNA2, que pronto, não é nada de mau, não é? Tendo em conta a dimensão deste equipamento. E eles dizem ainda aqui na notícia que isto tem a potência de entre 4 a 15 watts, ou seja, é um equipamento portátil, tem um consumo baixo, tem que ter obrigatoriamente. A nível de processador é baseado na arquitetura Zen 2, com 4 cores e 8 threads, com um core clock base de 2.4 GHz e deve ir em boost, digo eu, até 3.5. A nível de armazenamento, o modelo base vai trazer 64 GB e o modelo médio tem 256 e depois o topo de gama tem 512. Isto ainda vai permitir depois expandir este armazenamento através do micro SD. Apesar de que o micro SD não será o ideal para correr jogos através dele, até porque é bastante mais lento do que o armazenamento interno. Todos os modelos trazem ainda 16 GB de RAM DDR5. Uma coisa curiosa que eu não tinha reparado quando li a primeira vez aqui a notícia é que o modelo de 64 GB é eMMC, enquanto que os modelos 256 e 512 é NVMe, o que quer dizer que são substancialmente mais rápidos a nível de armazenamento, o modelo 256 e de 512, o que também faz alguma lógica, até porque para preencher 256 ou 512, sendo uma memória lenta, torna-se mais chato, não é? Claro. E basicamente é isto a notícia. Não há grandes testes disto a correr jogos, pelo menos eu não encontrei nada ainda de testes reais. Falta o preço, não sei se tu disseste o preço. Não, ia chegar lá agora. Ok. Está mesmo no fim. Pronto, isto começa, o modelo base, o de 64 GB, começa nos $399 e vai até 649 no modelo 512. Isto para já vai estar disponível nos Estados Unidos, para já, no final do ano, em dezembro, não é? Nos Estados Unidos, Canadá, na Europa e em UK, United Kingdom, não é?
Inglaterra, e depois mais tarde serão adicionados novos países a este lançamento. Mas eu acredito que antes deste lançamento, antes de dezembro, que a gente já tenha aí umas reviews, uns testes pelo menos ao equipamento para perceber, porque até eu estou cético disto conseguir correr jogos AAA, como eles costumam dizer, não é? Jogos topo de linha, não é? Sim, jogos a sério. Exatamente, aqueles jogos mais interessantes. Aliás, alguns deles eles mostram-nos aqui até nas próprias imagens. Por exemplo, este jogo aqui, o Control, eu sei que é um jogo que eu já joguei, e mesmo com a minha máquina, com a minha RTX 3080, isto é um jogo que puxa muito pelo computador. Obviamente aqui estamos a falar de um ecrã 720p, provavelmente não vai ter Ray Tracing porque não suporta, nem nada disto, não é? E vai ajudar muito a correr o jogo, mas mesmo assim estou cético que isto corra todos os jogos sem grandes problemas. Vamos ver, vamos aguardar e vamos ver. Sim, tendo em conta que isto é um Zen 2, portanto é um processador com arquitetura anterior à atual, 4 cores, 8 threads, e que a placa gráfica só tem 8 compute units, parece de facto pouquinho, não é? Estamos a falar de 4 a 15 watts, tendo em conta que uma gráfica normal vai lá para os 300 watts só a gráfica. Parece de facto estranho, mas lá está, como tu disseste bem, a resolução também é mais baixa, pode ser que ajude a minimizar o impacto. Sim, isso vai ajudar de certeza, não é? Não há dúvida nenhuma que a resolução pesa muito aqui, não é? Claro. Isto é a resolução, é 1280 por 800 com um ecrã 7 polegadas. Não sei, até se calhar até pode correr bem, não sei. Sim, não sabemos que tipo de otimizações é que tem o SteamOS para esta coisa, não é? Que isto não é um processador normal, não, porque isto tem DDR5 e o Zen 2 não tinha DDR5, não é? Por exemplo. Sim, isto é algo feito específico para aqui, como é para as consolas, por exemplo, e tudo mais, não é? Eles também não usam processadores standard para meter nas consolas, não é? São processadores desenvolvidos em específico para correr naquela consola. E aqui será algo similar, ou seja, foi algo desenvolvido em conjunto com a AMD para conseguir ter uma performance aceitável, não é? A Valve não é uma empresa com 2 dias, a Steam é uma plataforma com muitos anos, das mais antigas até, neste tipo de sistemas de plataformas de jogos, não é? Uhum. Eles sabem minimamente o que é que estão a fazer e aquilo que os utilizadores procuram, não é? Sim. E a AMD também já demonstrou que é capaz de fazer coisas boas com o seu hardware, não é? Já se começa a falar e muito, já falámos várias vezes até das placas gráficas deles nos processadores de telemóvel e de tablet e tudo mais, que supostamente vão ser relativamente boas, não é? Não vão bater os topo de gamas da Nvidia, mas vão ser placas gráficas melhores que aquilo que estamos habituados a encontrar até então. Pode ser que as coisas realmente tenham essa evolução e isto seja a prova disso mesmo, não é?